E se eu te dissesse que tudo o que você acredita sobre calorias é uma mentira? Que os números nos rótulos dos alimentos em que você confia são legalmente permitidos a estarem errados em até 20%? E que o sistema inteiro que governa a sua dieta é baseado em um erro científico do século XIX? E ninguém se deu ao trabalho de consertar? Bem-vindo ao Verdade Proibida. E nos próximos minutos, vou revelar 10 verdades perturbadoras sobre calorias que a indústria alimentícia prefere que você nunca descubra. Alguns desses fatos vão fazer você questionar cada refeição que já fez. Outros vão fazer você perceber que foi manipulado sua vida inteira. Prepare-se, porque depois de hoje, você nunca mais vai olhar para um rótulo nutricional da mesma forma. Se você está pronto para desvendar esses segredos, já deixe seu like, inscreva-se no canal para não perder nenhuma das nossas revelações e ative o sininho. Vamos nessa. Mas espera, a coisa fica ainda mais complicada. Sabe aquele número brilhante na esteira que diz que você queimou 500 calorias? Prepare-se, porque essa é uma mentira descarada. Sim, você ouviu certo. Muitas das máquinas que você confia na academia estão te enganando. A Faculdade de Medicina de Harvard, uma das instituições mais respeitadas do mundo, decidiu investigar essa questão. Eles testaram as máquinas mais populares que encontramos em qualquer academia. Os resultados foram, para dizer o mínimo, perturbadores. É chocante o quanto a realidade pode ser diferente do que nos é apresentado. Vamos aos números. As esteiras, tão queridas por muitos, superestimam a queima calórica em impressionantes 13%. As escadas rolantes para quem busca um desafio erram em 12%. E os elípticos, que muitos acreditam ser uma alternativa de baixo impacto e eficaz? Esses são os campeões do engano, com uma taxa de erro de 42%. Pense bem no impacto disso. Isso significa que se a máquina na sua frente te diz que você queimou 500 calorias durante o treino, na verdade você queimou apenas cerca de 290. É uma diferença enorme, não é mesmo? E isso não é um erro pequeno. É uma disparidade significativa que pode sabotar seus objetivos sem que você sequer perceba. Mas por que as empresas fariam algo assim? É simples. Otimismo vende. Motivação vende. Elas sabem que um número maior e mais impressionante te faz sentir melhor. Te dá a sensação de dever cumprido e te incentiva a voltar. É um ciclo muito bem orquestrado. E sabe o que acontece depois que você vê esse número inflado? Você acredita que mereceu, e com toda a razão, aquele smoothie de 600 calorias pós-treino, ou talvez aquela guloseima que você vinha resistindo. Você come de volta tudo o que acha que queimou, e muitas vezes ainda mais. É o ciclo perfeito. Você se esforça, se sente merecedor, consome mais. E a indústria lucra de ambos os lados, vendendo a máquina e, indiretamente, incentivando o consumo que te faz precisar dela novamente. E não para por aí. A Universidade de Stanford foi ainda mais longe e testou smartwatches e outros rastreadores fitness que usamos no nosso dia a dia. A conclusão? Nenhum deles era consistentemente preciso. Alguns chegavam a errar em inacreditáveis 93%. Isso significa que mesmo a tecnologia que carregamos no pulso pode estar nos dando uma falsa sensação de controle e progresso. Você confia nesses números. Eles contam com isso. É fundamental estarmos cientes dessa realidade para fazer escolhas mais informadas sobre nossa saúde e bem-estar. Não deixe que números enganosos desviem você do seu caminho. Gostou de desvendar esse mistério comigo? Se essa informação te pegou de surpresa, ou se você já suspeitava de algo, deixe seu comentário abaixo. Mas se você acha que pelo menos os rótulos dos alimentos são confiáveis, prepare-se. Hoje vamos falar de algo que muitos de vocês confiam cegamente, mas que pode estar te enganando sem você perceber. Sabe aquela dieta que você segue à risca, contando cada caloria? E aquele lanche que você jurava ser super saudável? Prepare-se, porque o que eu vou te contar pode mudar completamente a sua perspectiva sobre os rótulos de alimentos. A gente sempre assume que os rótulos dos alimentos são a pura verdade, né? Afinal, é lei. Mas e se eu te disser que eles podem mentir legalmente? Isso mesmo, você não ouviu errado. A FDA,
A Administração de Alimentos e Medicamentos dos Estados Unidos, que serve de referência para muitas agências reguladoras mundo afora, permite que os fabricantes errem em até 20%. Isso é chocante, não é? Pensa comigo, aquele seu lanche fitness que promete 100 calorias pode, na verdade, ter 120. E adivinha, está tudo dentro da lei. E o que é mais sinistro nessa história toda é a forma como as empresas utilizam essa margem de erro. Elas sempre arredondam para baixo, sempre escolhem as estimativas mais favoráveis. Por que fazem isso? É simples, elas sabem que números menores vendem mais. Um produto com menos calorias sempre parece mais atraente para quem está de dieta ou buscando uma alimentação mais equilibrada. Então aquela sua refeição saudável de 250 calorias, é bem provável que ela tenha 300 ou até mais. E isso, dia após dia, semana após semana, pode ter um impacto significativo nos seus resultados e na sua saúde. Mas a coisa não para por aí. Existe outro fator crucial que os rótulos simplesmente ignoram: como seu corpo realmente absorve as calorias de diferentes tipos de alimentos. Pense nos alimentos altamente processados: batatas fritas, macarrão instantâneo, biscoitos. Seu corpo absorve quase todas as calorias deles. Por quê? Porque são fáceis de digerir. Eles já vêm pré-digeridos, por assim dizer, e a energia é liberada rapidamente. Agora, vamos comparar isso com alimentos integrais e não processados: nozes inteiras, vegetais crus, frutas frescas. Seu corpo precisa trabalhar muito mais para extrair a energia e os nutrientes desses alimentos. Existem estudos que mostram, por exemplo, que amêndoas fornecem 20% menos calorias do que o rótulo indica, justamente porque uma parte significativa delas passa pelo seu sistema digestivo sem ser totalmente absorvida. Então pensa bem, a junk food te entrega praticamente todas as calorias que declara, porque é facilmente absorvível. Enquanto a comida saudável, que exige mais trabalho do seu corpo para ser digerida, pode te dar menos calorias do que o rótulo sugere. E o mais absurdo é que os rótulos, eles tratam tudo igual, como se uma caloria de um biscoito fosse idêntica a uma caloria de uma amêndoa. Conveniente para as indústrias, não é mesmo? Mas para nós consumidores, é um prato cheio de desinformação. É por isso que é tão importante olhar além dos números e focar na qualidade do que você come. Alimentos integrais, naturais, com poucos ingredientes e sem processamento excessivo, são sempre a melhor escolha para a sua saúde e bem-estar. Não se deixe enganar apenas pelos números pequenos nos rótulos. A qualidade importa mais do que a quantidade. Conveniente, não acha? Agora, isso vai parecer impossível, mas é real. Vamos mergulhar num tópico que pode virar a vossa percepção de nutrição de cabeça para baixo. Preparem-se, porque o que eu vos vou contar pode ser um choque. Vocês alguma vez se perguntaram se a contagem de calorias é realmente tão exata quanto pensamos? Aqueles números nos rótulos dos alimentos, damos por garantido que são a verdade absoluta, não é? Mas e se eu vos dissesse que esses números podem mudar dependendo de onde vocês estão no mundo? Sim, é isso mesmo. Caloria muda de país para país. Agora, isso vai parecer impossível, mas é real. Imaginem a mesma fatia de pão, o mesmo ingrediente, a mesma receita. Em países diferentes, essa fatia pode ter valores calóricos diferentes nos rótulos. É confuso, eu sei, mas vou explicar. Nos Estados Unidos, por exemplo, as empresas têm a permissão de arredondar para a 5ª ou 10ª caloria mais próxima. E a parte mais intrigante: qualquer coisa abaixo de 5 calorias pode ser legalmente rotulada como zero. É assim que um spray de cozinha, que claramente tem calorias, consegue ter 0 calorias no rótulo. É uma questão de regulamentação e arredondamento. Mas a coisa não para por aí. Vamos dar um salto para o Japão. Lá, eles usam um sistema diferente para medir a energia dos alimentos. Em vez de energia total, eles focam na energia digestível. Isso significa que o mesmo alimento pode apresentar menos calorias no Japão simplesmente porque eles admitem que o nosso corpo não absorve tudo o que comemos. Eles são mais realistas sobre a digestão humana. Na Europa, os padrões são outros, e no Brasil, diferentes ainda. Cada país tem as suas próprias regras e métodos de cálculo,
criando um mosaico de informações nutricionais, que podem ser bem enganosas. E aqui está o mais bizarro e talvez o ponto mais importante de tudo isto. 2 pessoas comendo a mesma refeição podem absorver quantidades completamente diferentes de energia. Isso não é um erro de cálculo, é pura biologia. As vossas bactérias intestinais, a vossa idade, o vosso padrão de sono, o nível de estresse, tudo afeta a quantidade de calorias que o vosso corpo realmente extrai do que vocês comem. É um sistema complexo e altamente individualizado. Então, aquela ciência exata das calorias que nos foi ensinada é tudo relativo, é tudo uma ilusão de precisão. O que isto nos mostra é que, em vez de ficarmos obcecados por um número específico, devemos focar na qualidade dos alimentos que ingerimos e como o nosso corpo se sente com eles. Comer de forma consciente, escolher alimentos nutritivos e ouvir os sinais do nosso corpo são muito mais importantes do que perseguir um número que, como vimos, pode ser bem impreciso. E aqui está o mais bizarro. 2 pessoas comendo a mesma refeição podem absorver quantidades diferentes de energia. Suas bactérias intestinais, idade, sono, tudo afeta quantas calorias você realmente extrai. Então aquela ciência exata das calorias é tudo relativo, tudo uma ilusão de precisão. Mas aqui está algo que poucos sabem. Vamos desvendar um segredo do seu corpo que a indústria alimentar não quer que você saiba. Prepare-se para olhar a comida de uma forma totalmente nova. Vocês acham que 200 calorias de brócolis e 200 calorias de bolacha são a mesma coisa para o seu corpo? Teoricamente sim, nos rótulos sim. Mas na prática é um mundo de diferença, e é isso que vamos explorar agora. Mas aqui está algo que poucos, realmente poucos sabem, e que vai mudar sua perspectiva sobre dietas. Seu corpo é terrivelmente ineficiente. Isso mesmo, ele desperdiça energia o tempo todo, e essa ineficiência pode ser a chave para você entender por que algumas dietas simplesmente não funcionam. Mesmo quando você está contando cada caloria. É uma máquina incrível, mas com vazamentos energéticos que podemos usar a nosso favor. Pense comigo, quando você come proteína, digamos, um belo bife de 300 calorias, seu corpo não só absorve isso, ele precisa trabalhar, e muito, para digerir aquilo. Ele tem que quebrar moléculas complexas, transportar esses nutrientes para onde precisam ir e depois reconstruir tecidos, músculo. É um processo ativo e que consome energia. Esse processo de digestão e metabolização da proteína, acredite se quiser, consome de 20 a 30% das calorias da própria proteína. Então, aquele bife de 300 calorias que você acabou de comer, seu corpo só aproveita efetivamente entre 210 e 240 calorias para suas funções e para serem estocadas. O resto simplesmente se perde em calor e em esforço metabólico para digerir. É como se seu corpo tivesse que pagar para usar aquela energia. Agora vamos para o outro lado da moeda. E a gordura? Ah, a gordura é preguiçosa. Ela custa apenas de 0 a 3% para ser processada. Praticamente não há esforço envolvido. E os carboidratos refinados, como o açúcar, praticamente absorção instantânea, quase sem custo energético para o corpo. É por isso que 200 calorias de lentilhas, cheias de proteína e fibras, te deixam saciado, te ajudam a construir massa muscular e, indiretamente, te auxiliam no emagrecimento. Mas, por outro lado, 200 calorias de doces ou de um refrigerante açucarado te deixam com fome logo depois e, ao longo do tempo, contribuem para o ganho de peso. Mesma quantidade de energia nos rótulos, mas efeitos completamente opostos no seu corpo. Isso não é louco? Mesma energia, mas resultados completamente diferentes. E os rótulos nutricionais? Eles tratam tudo como se fosse igual, como se 200 calorias fossem sempre 200 calorias, não importa a fonte. Mas seu corpo não é uma calculadora simples, ele é muito mais complexo. É uma fornalha com vazamentos, queimando e desperdiçando energia de formas que a indústria alimentícia simplesmente prefere ignorar para nos vender mais produtos processados. Então, da próxima vez que você for comer, lembre-se,
Não é só sobre contar calorias. É sobre a qualidade dessas calorias e o trabalho que seu corpo tem para usá-las. Dê preferência a alimentos que exigem mais do seu corpo para serem digeridos, como proteínas e fibras, e veja a diferença. Seu corpo vai agradecer. É por isso que 200 calorias de lentilhas te deixam saciado e magro, mas 200 calorias de doces te deixam com fome e gordo. Seu corpo não é uma calculadora, é uma fornalha com vazamentos, queimando e desperdiçando energia de formas que a indústria alimentícia prefere ignorar. Prepare-se para algo que vai realmente te surpreender. Sabe, mesmo quando você está aí, sentado, sem fazer absolutamente nada, seu cérebro está devorando energia como se não houvesse amanhã. É impressionante. Pense comigo, esse órgão incrível que cabe na palma da sua mão representa apenas uns 2% do seu peso corporal total. Mas aqui vem a parte chocante. Ele sozinho consome nada menos que 20% de todas as calorias que você ingere no dia. Isso é muita coisa para um órgão tão pequeno. Para ter uma ideia mais clara, se você é uma pessoa que come, digamos, 2.000 calorias por dia, acredite ou não, cerca de 400 delas são destinadas exclusivamente para o seu cérebro. Sim, 400 calorias apenas para seus pensamentos mais profundos, para todas as suas memórias mais queridas, para aqueles devaneios que te levam para longe. Tudo isso consome energia. E tem mais. Pensar muito, de forma intensa, literalmente queima mais combustível. Não é apenas uma figura de linguagem. Estudos que utilizam imagens cerebrais, aquelas tecnologias avançadas que mostram o cérebro em ação, revelam que quando estamos resolvendo problemas matemáticos complexos, por exemplo, o consumo de glicose no cérebro aumenta significativamente. É como um motor que precisa de mais gasolina para uma subida íngreme. Mas a coisa fica ainda mais extrema com os bebês. Os cérebros dos nossos pequenos podem chegar a consumir até 60% de toda a energia que eles ingerem. Dá para imaginar? Quase 2/3 de tudo que um bebê come vai para sustentar aquele desenvolvimento cerebral acelerado, construindo novas conexões a cada segundo. É por isso que eles precisam de tanta energia e tanto sono. No entanto, aqui entra uma ironia cruel e preciso te contar a verdade. Apesar de todo esse gasto calórico, usar mais o cérebro, se esforçar intelectualmente, não vai te fazer perder peso. Na verdade, acontece o oposto. A fadiga mental, aquele cansaço depois de um dia de muito estudo ou trabalho intenso, geralmente aumenta a fome. Você acaba sentindo uma vontade louca de comer mais para recompensar o esforço cerebral. E muitas vezes opta por alimentos mais calóricos. Então sim, é verdade que pensar queima calorias. Seu cérebro é uma verdadeira usina de energia. Mas não conte com isso como estratégia principal para emagrecer, viu? A equação é um pouco mais complexa do que parece. Espero que essa informação tenha sido tão fascinante para você quanto foi para mim. E agora, um truque que você provavelmente já ouviu e que te vendem como uma solução mágica para tudo. Beber água gelada queima calorias. Isso é tecnicamente verdade, mas hilariamente decepcionante. Beber água gelada queima calorias. Isso é tecnicamente verdade, mas prepare-se para uma verdade que é hilariamente decepcionante. Seu corpo precisa aquecer aquela água de 0,0 C até 37 C. Isso gasta energia, cerca de 17 calorias por litro de água gelada. Vamos entender a ciência por trás dessa lenda. Seu corpo é uma máquina fantástica e precisa manter uma temperatura constante de 37 degrees. Então, quando você bebe água a 0 degrees, sim, ele precisa gastar energia para aquecer essa água. É um processo chamado termogênese. Voltando ao copo de água gelada, os cristais de gelo e as partículas flutuantes criam um ambiente quase mágico, reforçando a ideia de que há algo mais do que se vê, mas também um toque de futilidade. E quanto de energia é gasta? Bem, o cálculo é mais ou menos o seguinte: para cada litro de água gelada que você consome, seu corpo queima cerca de 17 calorias. 17. Parece bom, certo? Mas vamos colocar isso em perspectiva.
Você precisaria beber 70 copos de água gelada para queimar as calorias de um biscoito. Você precisaria beber a impressionante quantidade de 70 copos de água gelada para queimar as calorias de apenas um biscoito. Sim, você ouviu certo. 70 copos. Estamos falando de litros e litros de água, algo que nem é saudável ou recomendado fazer de uma vez só. Então sim, água gelada queima calorias. Da mesma forma que caminhar até a geladeira para pegar mais água gelada pode ser tecnicamente considerado exercício. É verdade, mas a eficácia é tão mínima que se torna quase cômica. Não vai ser o seu atalho para o emagrecimento, infelizmente. Beber água gelada ou não é essencial para a saúde e hidratação. Mas não espere milagres em relação à queima calórica. Para resultados reais, o combo ainda é o mesmo: alimentação equilibrada e exercícios físicos. Essa é a verdade, sem truques ou ilusões. Prepare-se, porque o que vou compartilhar pode mudar a forma como você vê seu próprio corpo. Mas agora, algo verdadeiramente perturbador. Em 1965, um homem chamado Angus Barbieri decidiu parar de comer. Completamente. E ele viveu 382 dias, mais de um ano, sem ingerir uma única caloria de alimento sólido. Isso mesmo, mais de 12 meses sem comida. Barbieri pesava impressionantes 207 quilos. Médicos na Escócia o monitoraram de perto, enquanto ele consumia apenas água, chá, café e vitaminas essenciais. Nada de comida. A grande questão é, o que o manteve vivo durante tanto tempo? A resposta está nas imensas reservas de gordura do seu corpo. Pense nisso. Cada quilo de gordura contém cerca de 3.500 calorias. Seu corpo, ao iniciar esse jejum extremo, tinha mais de 1,5 milhão de calorias armazenadas. Ele, literalmente, se comeu por dentro. Quando o jejum terminou, Barbieri pesava apenas 82 quilos. Ele havia perdido incríveis 125 quilos. O mais bizarro, ele relatou se sentir energético durante grande parte desse período. Seu corpo havia se tornado seu próprio buffet particular, transformando gordura acumulada em energia vital. É claro, é absolutamente crucial entender que isso é extremamente perigoso e nunca deve ser tentado. Jamais. Este não é um experimento que você deve replicar. No entanto, a história de Angus Barbieri prova algo verdadeiramente perturbador sobre a capacidade de adaptação do nosso corpo. Seu corpo, incrivelmente, pode sobreviver com 0 calorias de alimento externo por um longo tempo. Por quê? Porque você já carrega um estoque de energia enorme, esperando para ser consumido. É uma máquina de sobrevivência impressionante, mas que exige respeito e entendimento de como ela funciona. Essa história nos faz refletir sobre a complexidade e a resiliência do corpo humano, não é mesmo? É fascinante pensar na inteligência inerente ao nosso organismo. Você pode sobreviver com 0 calorias. Eu vou desmascarar uma das maiores mentiras que nos contaram sobre alimentação. Uma que está sabotando a sua saúde e os seus resultados, e que talvez nem você saiba. Prepare-se, porque o que eu vou te contar pode mudar completamente a sua forma de ver a comida. Estão prontos para a verdade chocante? Pois bem, desenho por AI, e vocês já devem ter ouvido isso muitas vezes, que uma caloria é uma caloria, que 100 calorias de um refrigerante açucarado são exatamente iguais a 100 calorias de um pedaço de frango. A lógica é que o corpo é uma simples máquina, que só conta números. Mas eu estou aqui para dizer que isso é completamente falso. Uma das maiores inverdades que já nos contaram e que está te impedindo de alcançar seus objetivos. Vamos desmistificar isso juntos. Pensem comigo 100 calorias de refrigerante. O que acontece? Você ingere, elas são absorvidas quase instantaneamente, causam um pico brutal de insulina no seu corpo. Essa insulina, por sua vez, age como um sinal para o seu corpo armazenar gordura e, para piorar, em minutos, você já está com fome de novo. É um ciclo vicioso, que te leva a comer mais e mais. Agora, e 100 calorias de frango? A história é totalmente diferente. A digestão do frango é lenta, prolongada. Isso significa que você se sente saciado por muito mais tempo, evitando aqueles ataques de fome repentinos. Além disso, e aqui está um segredo,
Seu corpo gasta uma energia extra considerável só para processar essa proteína. É como um bônus. Você come, se satisfaz e ainda queima calorias para digerir. É crucial entender que seu corpo não é uma calculadora simples. Ele é um sistema incrivelmente complexo que processa cada tipo de nutriente através de vias metabólicas diferentes. As proteínas, por exemplo, podem queimar até 30% das suas calorias só no processo digestivo. Conhecido como efeito térmico dos alimentos, o açúcar, quase zero gasto energético na digestão, e é absorvido num piscar de olhos. Então, a verdade é inegável. Uma caloria não é uma caloria. E acreditem, a indústria alimentícia sabe disso. Para eles, é muito conveniente que você continue a acreditar nessa mentira, pois assim, continuam vendendo produtos que te deixam insatisfeito e buscando mais. Não se deixem enganar. Priorizem alimentos de verdade, que nutrem seu corpo, dão saciedade e trabalham a seu favor. Espero que essa informação tenha sido um divisor de águas para vocês. E, finalmente, a origem de tudo isso. Antes de se tornar o número que te assombra em cada rótulo, a caloria não tinha nada a ver com comida. Ela era uma unidade de física, criada lá no início do século XIX por um cientista francês chamado Nicolas Clément, para medir energia térmica. A definição original: a energia necessária para elevar a temperatura de 1 quilo de água em 1 grau Celsius. Então, quando você vê pizza 300 calorias, o que isso realmente significa é que seu corpo poderia, teoricamente, produzir calor suficiente ao digeri-la para elevar 300 quilos de água em 1 grau. Não é exatamente a imagem apetitosa que você tinha em mente, não é? E a caloria com C maiúsculo nos rótulos não é uma caloria, é uma quilocaloria, 1000 calorias reais. Então, quando você come uma barra de 500 calorias, são, na verdade, 500.000 calorias científicas. Em 1948, a comunidade científica substituiu oficialmente a caloria pelo joule como unidade de energia. Mas a indústria alimentícia se recusou a mudar, porque 418.000 joules não soa tão amigável em um rótulo. Então, o que acabei de te mostrar, que o sistema que governa como você come, como você faz dieta, como você vive, é baseado em ciência do século XIX, permissões legais para mentir, máquinas que te enganam e uma indústria que lucra com a sua confusão. Você foi treinado para confiar nos números, para contar, medir, calcular cada caloria. Mas esses números são aproximações de experimentos ultrapassados que nunca foram feitos para você. Da próxima vez que você olhar para um rótulo nutricional, lembre-se do que sabe agora. A verdade não está nos números, está no que eles escolheram não te contar. Eu sou a verdade proibida e, se isso abriu seus olhos, deixe seu like. Se você quer mais verdades que escondem de você, inscreva-se. E se você tem coragem, compartilhe isso, porque algumas pessoas preferem viver na ilusão, mas você agora sabe a verdade.